Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes e nós estamos começando agora mais um programa O que a Bíblia Diz. E dentro da nossa temporada sobre esperança, eu quero tratar a temática de hoje, o convite divino. Você sabia que Deus nos convida todos os dias? Qual foi o melhor convite que você já recebeu? Para e pensa um pouquinho. Talvez seja um convite para um jantar com uma pessoa muito importante. Talvez seja um convite romântico, para um jantar romântico, um convite para uma festa, um convite de um casamento, de um amigo que você ama muito e considera bastante. Talvez seja um convite para se assentar em uma mesa de pessoas muito importantes. Mas tem um convite muito mais importante do que todos esses convites que eu acabei de citar. Eu quero ler com você um texto que está lá em Isaías, no capítulo 55, no verso 1, ele diz assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Sabe qual é o convite divino? É o convite da graça. É o convite do deleite em Cristo. Então, quero extrair algumas lições do convite divino para nós neste dia. Primeiro, Deus está chamando todos. Ele diz assim: venham todos. Irmãos, Deus ele não tem uma elite espiritual. Nós não acreditamos que Deus ele tem um gueto, um grupinho que ele favorece em detrimento de um outro grupo que ele desfavorece. Ao contrário, o convite da graça é para todos. Todos recebem esse convite. Ele diz: venham todos. Venham todos. Isso quer dizer que Deus convida o pobre, Deus convida o rico, Deus convida o negro, Deus convida o branco, Deus convida o homem, Deus convida a mulher, Deus convida o longe, Deus convida o perto, Deus convida o estudioso, Deus convida o ignorante, Deus convida todos. Esse é o convite. O caráter de abrangência desse convite é para todos. Mas só um tipo de pessoa pode responder. O convite é para todos, mas só um responde. Sabe quem é o que responde? O texto diz: venham todos, vocês que estão com sede. Todos recebem o convite, mas só pode responder o convite quem tem sede. Você tem sede de Deus? Você tem disposição em matar a sua sede em Deus? Irmãos, muitos estão saciando a sede da alma em outras coisas que não é o Senhor. Muitos recebem até esse convite: vem matar a sua sede, mas estão saciados, mas uma saciez temporária, uma saciedade temporária. Mas o convite é que você se deleite no Senhor. Existe uma fonte de água viva. É Cristo quem diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa saciedade tem que estar em Cristo, no Senhor. E às vezes nós andamos buscando tanta coisa. Às vezes buscamos um cônjuge, às vezes buscamos um carro, uma casa, às vezes buscamos uma família feliz, às vezes buscamos as férias do sonho, uma boa poupança. E não tem pecado nenhum em ter tudo isso que eu acabei de dizer. O pecado é buscar a realização e satisfação nisso. Porque sabe qual é o problema? É que o seu coração tem um abismo e nada disso pode te satisfazer. Muitas mulheres têm buscado em homens a satisfação que só o Senhor pode dar. Muitos homens têm buscado em mulheres a satisfação que só o Senhor pode dar. Muitas pessoas têm buscado a realização profissional. E essa satisfação só o Senhor pode dar. Muitos têm buscado em esportes, em cuidar do corpo, uma satisfação que só o Senhor pode dar. Nós estamos falando aqui de uma vida plena. E não há satisfação fora de Cristo Jesus. É Ele quem pode preencher todas as lacunas da nossa alma.
É Ele quem pode cuidar de todas as nossas crises existenciais. É Ele, o Deus zeloso, que cuida de nós. O convite que é feito a todos, mas só responde quem tem sede, é um convite também para pobres espirituais, porque ele diz assim: quem não tem dinheiro, venha comprar comida, comprar vinho e leite, sem gastar, sem custo. E sabe qual é o convite? O convite é uma salvação que vem pela graça, mas que não foi de graça. Vem pela graça de Deus como um favor, isso quer dizer que Deus só quer a sua entrega, mas nada do que isso. Deus só quer que você coloque o coração nas mãos dele. Ele não está pedindo seu dízimo, não está pedindo sua oferta, não está pedindo que você faça cabalhotas para trás, ele só está pedindo, me entregue o seu coração. Venham todos que têm sede, comprem da água da vida sem dinheiro, porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Hoje, esse convite é acessível a você. Neste dia, esse convite está disponível para você, porque Cristo já pagou o preço. Existe uma água gratuita a nós disponível, mas que não foi de graça, porque Cristo pagou esse alto preço, o preço derramado pelo seu próprio sangue na cruz do Calvário. E é só disso que nós precisamos. Essa água é a água que te lava de todo o pecado, porque é a água que Deus dá. Essa água é água que flui como um rio. Você não só sacia, como você se torna uma fonte para saciar outras pessoas. A tipologia desse texto é a figura do Espírito Santo, que fluiria dentro dos cristãos. Irmãos, se nós crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos pela fé o Espírito Santo em nosso coração. E ele vem como um rio nos purificando, nos limpando, trazendo saciedade, testificando Cristo, mas também nos regenerando, nos dando um novo coração, esse coração regenerado. E não tem coisa melhor. E aqui eu quero aplicar esse texto. Você está nessa fonte? Porque se você estiver na fonte, irmão, você está saciado. Se você estiver na fonte, você não cai nas oferendas de migalhas que o diabo tem para você. Se você estiver na fonte, você está saciado. O nosso problema é que muitas vezes nós tiramos o nosso apetite das coisas espirituais para ir buscar plenitude em coisas que não vão nos satisfazer. Beba de uma fonte limpa, beba da água da vida. Mas não é só nesse lugar de água da vida. A pergunta que eu te faço também é: você tem se tornado uma fonte para as outras pessoas? Do que você tem falado? Porque às vezes, irmão, a gente só fala de miséria, só fala de dor, só fala de problema. Não, fala de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Se você não fala de Jesus, Jesus não está no seu coração. Mas se Jesus é o dono do nosso coração, a boca começa a fluir desse rio, reverberar esse rio. Começa a falar de Jesus, irmão. Eu falo de Jesus da hora que eu acordo até a hora do almoço, depois da hora do almoço até a hora de dormir. Eu falo de Jesus o tempo todo. Eu estou aqui falando de Jesus. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar de Jesus. Estou falando de Jesus o tempo todo, reverberando Cristo. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Tenha o coração cheio de Jesus. Porque você não só encontrou a fonte, como você também se tornou uma fonte. As pessoas estão bebendo da água que você tem oferecido. Agora, você tem oferecido uma água de uma cisterna rota? Ou você tem oferecido uma água viva que está dentro de você, que gerou vida? O Espírito Santo que habita em nós. Porque, irmãos, todas as vezes que a morte tenta me abraçar, eu lembro que eu sou uma fonte de vida e não uma fonte de morte. Eu lembro que eu tenho o Espírito Santo e não o espírito de covardia. Eu lembro que eu fui livre dessa era e eu vivo como um cidadão do céu. Lembre-se disso também. Tem essa firme esperança. Esse convite, Deus te convidou, você recebeu o melhor convite. O melhor convite bateu na sua porta. Agora, tudo que você tem que fazer, irmãos, é usufruir disso. Viva se deleitando nesse rio. Viva nadando, se saciando nesse rio. Não existe um melhor lugar para se estar do que nesse lugar de plenitude, do que nesse lugar de ter o seu interior preenchido. Um certo homem sábio disse uma vez
que o nosso coração tem um buraco e é tão grande que só um Deus gigantesco pode preenchê-lo. Tudo que a gente jogar vai ficar chacoalhando lá dentro porque é pequeno demais. Coloque Deus no centro do seu coração e você vai viver uma vida plena nele, que é o único que pode satisfazer os anseios da nossa alma. É Agostinho quem diz: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansa em ti. Que essa palavra encontre eco, reverbere no seu coração. E nós ficamos por aqui. Deus abençoe, um ósculo santo e fique com Deus.